Muito obrigado a todos pela vossa presença. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Muito obrigado à Câmara Municipal de Loures pelo amável convite, senhores vereadores, senhores membros do Executivo, à Florela e à Paulo Pitacas. A minha palestra hoje, a minha comunicação hoje, será subsidiária da minha tese de doutoramento, que é mais abrangente, que é sobre as escadarias de aparato na Corte de Lisboa no século XVIII, manifestações de poder e riqueza, o caso Real Edifício de Mafra. Ora, as escadarias de aparato são umas estruturas que aparecem normalmente nos palácios do século XVIII e que têm grande autonomia enquanto projeto, ou seja, muitas vezes foram aplicadas, foram construídas em edifícios pré-existentes e, como aqui neste caso paradigmático, de um arquiteto que nós vamos falar depois, Filipe de Jovarra, Palácio de Madama em Turim, era um castelo do século XV e de tijolo, e ele coloca uma escadaria, todo aquele edifício branco que ali estamos a ver é uma escadaria projetada de propósito para aquele castelejo. E alguém perguntou, mas onde está o palácio desta escadaria? Portanto, a escadaria, a dada altura, ganhou uma autonomia enquanto peça arquitetónica, enquanto peça artística, sendo projetada por si só, ganhando autonomia, é uma parte do palácio, é muitas vezes algo que tem bastante autonomia. E isto motivou, porque vi este mesmo exemplo noutros edifícios na cidade de Lisboa, nomeadamente nos recolhimentos da capital, motivou-me o interesse por esta peça arquitetónica, como é que isto ia surgir, como é que isto tinha chegado a Portugal, como é que isto se tinha disseminado, e era um tema que ainda não estava estudado. Havia algum estudo a nível europeu, em Portugal muito pouco, e então decidi fazer esse estudo. Ora, a escadaria, aparentemente, poderíamos pensar que era algo italiano, da arquitetura italiana barroca, e contudo fui surpreendido com o facto de que não, a escadaria de aparato vai nascer em Espanha. Vai nascer em Castela, no final do século XV, na viragem do XV para o XVI, nomeadamente em edifícios que têm a ver com o devoção moderna, portanto, edifícios como colégios, universidades, hospitais, numa nova tipologia de edifícios abertos à população, que motivava muitas vezes a subida e a descida entre pisos, e precisamente vai ser o local escolhido para fazer uma peça interior, uma escada interior, que tenha capacidade para que pessoas subam e deixam, e onde é manifestada, portanto, a riqueza do proprietário ou a riqueza do encomendante. Ali temos o primeiro caso conhecido, o Colégio de São Gregório em Valladolid, onde é colocada às armas do arcebispo que mandou fazer o colégio. Aqui temos a Universidade de Salamanca, onde é feita uma panágio à sabedoria com motivos que têm a ver com Aristóteles, e aqui a escadaria do Hospital de Santa Cruz de Toledo. Isto vai passar também para a nobreza, não é? A nobreza castelã, a nobreza de Castela, vai também aplicar nos seus palácios várias escadarias, todas elas colocadas sempre a um canto do claustro. Portanto, entrava-se, havia uma primeira parte que se entrava no palácio, depois havia o claustro, e depois a um canto era então colocada a escadaria. Isto vai se disseminar por toda a Espanha, vai chamar a atenção da corte, e a dada altura vai ser o próprio rei de Castela, que vai fazer no Alcazar de Madrid a escadaria, a célebre escadaria do Alcazar de Madrid, que desapareceu, vítima de um incêndio no século XVIII, mas que foi imensamente importante na arquitetura europeia, nomeadamente na arquitetura ibérica. Portanto, por exemplo, se forem ao Palácio de São Bento, ao Parlamento, a escadaria principal do Parlamento é baseada nesta escadaria do Alcazar de Madrid, tendo ela perdida, que é uma coisa muito interessante, que é os modelos arquitetónicos muitas vezes perdem-se, mas porque existem plantas, porque existem cópias, depois eles continuam a disseminar-se, e nós vamos encontrar cópias exemplares desses exemplos que perderam-se, mas que continuam vivos noutros edifícios. Temos que encontrar o trabalho. Ora, avançando mais, Filipe II já vai mandar fazer também esta escadaria no Alcazar de Toledo. Esta escadaria correu mal, e normalmente, quando as coisas correm mal na arquitetura, originam novos protótipos, não é? Ou seja, há um protótipo, aquilo corre mal, e depois tem que se resolver a situação, e então cria-se um novo protótipo. Foi o que aconteceu aqui. Portanto, a escadaria foi uma das primeiras a ser feita, mas depois uma das últimas a ser terminada.
Ela infelizmente perdeu-se, motivada num bombardeamento na Guerra Civil Espanhola. Só nos anos 50 é que se percebeu a sua importância para a história da arquitetura europeia e terá sido uma das primeiras escadarias de aparato que foi construída no Alcazar de Toledo e que deu origem depois ao grande protótipo europeu, que é a escadaria imperial. Não é? A escadaria imperial que temos no Real Mosteiro de El Escorial, perto de Madrid. Também uma obra que correu muito mal, com vários arquitetos, várias opções, mas que depois vai dar este novo protótipo que vão encontrar em muitos palácios, nomeadamente em palácios portugueses do século XVIII. Ela portanto, é composta por um primeiro lanço, depois se divide e tem dois outros lanços em sentido contrário. Não é? Esta escadaria vai ser muito repetida na arquitetura barroca. Existem N palácios em Portugal, mas o primeiro exemplar foi aqui no Real Mosteiro de El Escorial. Em Portugal, o primeiro exemplar terá sido ou em São Bento, que se perdeu, ou no convento dos Jerónimos, que ainda hoje existe. Ora, portanto, a escadaria de aparato é um fenómeno espanhol, mas que vai passar para a Itália. Vai passar para a Itália como? Através de Génova. Porquê? Génova, as famílias de Génova. Génova era uma república oligárquica, portanto, haviam 20, 30 famílias que controlavam de forma mais ou menos democrática a política de Génova, e são estas famílias que vão ser os principais financiadores de Filipe II. Não é? Filipe II tinha a prata de Espanha, mas precisava de adiantamentos sobre essa prata, e era as famílias de Génova que emprestavam esse dinheiro para que os mercenários continuassem na Flandres a batalhar, a combater, e são estas famílias que se vão medir ombros entre si. Cada uma delas vai construir o seu palácio numa rua, portanto, os chamados Rolli porque eram arrolamentos, portanto, as ruas são feitas para o efeito, onde cada família tem direito a um lote e vai construir um palácio onde se vai basear muito na arquitetura espanhola, portanto, na arquitetura do cliente, daquele que financiava, de Filipe II, portanto, do Escorial, do Alcazar de Toledo, e é a partir daí que vamos ter as famosas escadarias que existem nos palácios dos Rolli de Génova. Portanto, todas elas muito decoradas, do ponto de vista arquitetónico, dois lanços, muito decoradas, no fundo, onde as famílias vão medir ombros sobre a riqueza, porque todas elas vão manifestar a riqueza para, mais facilmente ou melhor, emprestar dinheiro à monarquia de Filipe II. Ora, nestes contactos económicos, vai haver aqui este arquiteto, Giovanni Battista Castelli, o bergamasco, que era de Génova, vai trabalhar para a Espanha, vai também projetar aqui para este palácio de Nicola Grimaldi uma escadaria precisamente baseada na escadaria do Alcazar de Toledo, que ainda não existia, mas que ele conhecia através de plantas, porque ele tinha trabalhado também no Escorial. Portanto, há aqui um intenso contacto entre arquitetos e desenhos, entre Génova e Madrid, que vai motivar o aparecimento das escadarias na Itália. Ora, escadarias na Itália, com as famílias a medir ombros, passa-se, tal como em Espanha se passou, para os Estados a medirem ombros. E então a escadaria passa a ser utilizada não só pelas famílias, mas pelos Estados. Como sabem, a Itália não era uma unidade política, era composta por várias entidades políticas, por vários países, só vai ser unificada em 1861 e, portanto, as várias monarquias, ou os vários Estados ou repúblicas que existiam na Itália, vão querer, através da escadaria, através da arquitetura, manifestar o seu poder, a sua riqueza, a sua influência, o seu prestígio junto da política internacional ou mesmo local na própria Itália. Ora, temos logo um primeiro caso, Giovanni Lorenzo Bernini, a sala de acesso ao Palácio Apostólico na cidade do Vaticano. Portanto, é a escadaria, quando alguém ia visitar o Papa, quando um embaixador ia visitar o Papa, era nesta escadaria que se subia. Portanto, e é aqui que vai-se fazer que vai haver a primeira junção da escadaria à rua. Portanto, a escadaria já não está no pátio, já não está no interior do palácio, não está na rua, ou seja, abre-se a porta da rua
entra-se diretamente na escadaria, sobe-se a escadaria e vai-se diretamente estar à sala apostólica, onde está o Papa, ou está o embaixador, vai ser recebido pelo Papa, e depois a sala do trono, onde efetivamente está o Papa. Portanto, é como um mergulho que se passa da rua diretamente para o centro do poder. Ou seja, e isto vai ser muito importante na arquitetura barroca, porque vai ser algo sempre presente. Portanto, da rua ao centro do poder é um instante, é um mergulho, ou é uma subida, uma ascensão. Como aqui estamos a ver, aliás, as próprias colunas, o próprio centro perspectivo que está ali com aquela janela, faz com que esta escadaria pareça mais longa do que aquilo que é. Ora, Turim, já falámos de Turim, falámos de uma dama. O que é Turim era a capital dos Saboia, os Saboia que vão ser mais à frente a família real de Itália, não é? Porquê? Porque era a única família italiana que tinha uma monarquia. Eles eram duques de Saboia e por essa razão eram vassalos do Império Germânico, portanto não podiam ser independentes, porém o duque de Saboia tornou-se rei num primeiro instante da Sicília e depois num segundo instante perdeu a Sicília e ficou rei da Sardenha. E isso dá-lhe pode ser rei. Ele não era rei de Saboia, mas era rei da Sardenha. Não interessa, era rei independente. Mas vai ter a sua capital na Saboia, vai ter a sua capital no norte de Itália, em Turim, e vai escolher um arquiteto precisamente da Sicília, do novo reino, que ele tinha adquirido, para fazer o projeto de delinear uma nova capital, Turim, que seria uma capital quase que real, não era efetivamente uma capital real, apesar de estar no ducado, vassal, mas era uma nova capital real, que foi ser projetada para o efeito através de novos edifícios ligados por novas avenidas. Ora, Filipe de Juvara vai ser muito importante aqui para a história de Marcos. Ora, outra família, os Bourbons de Sicília e Nápoles, que vai ser uma nova monarquia, uma nova família real, que, decorrente do Tratado de Utrecht, vão ser Bourbons como os franceses, como os espanhóis, mas por via do tratado eram obrigatoriamente separados, ou seja, a coroa da Sicília e de Nápoles, do sul da Itália, nunca podia estar na mesma cabeça que a coroa da França ou que a coroa da Espanha, apesar de serem todos bourbons. E então eles tiveram a necessidade de manifestar a sua independência, a sua presença, onde antigamente era uma província, não é? A Sicília e Nápoles era uma província de Espanha, era uma dependência de Espanha. Eles tiveram a necessidade de se afirmar como um reino independente, agora aqui presente na política europeia, e portanto vão ter a necessidade de construir vários palácios. Um deles será este, o Regio di Caserta. Era um palácio administrativo que servia para juntar a administração dos dois reinos, do reino de Nápoles e do reino da Sicília. Não era um palácio de veraneio ou de cortesão como outros que eles tinham, era um palácio administrativo. É importante este conceito. E feito por Luigi Vanvitelli, um arquiteto muito importante também para Portugal, trabalhou para Portugal, para a Capela de São João Batista, e o vai utilizar, lá está, a escadaria imperial do Escorial, ou seja, apesar de tudo, uma relação com a Espanha, apesar de longínqua, não é? E também porque a escadaria imperial foi muito utilizada, muito repetida no Barroco. Ora, e como é que nós em Portugal estamos perante isto? Ao contrário do que seria de esperar, em Portugal estávamos muito alinhados, muito conhecedores do que se passava lá fora. Ou seja, os vários protótipos que eram produzidos e que existiam na arquitetura italiana, francesa, alemã, espanhola, eram do conhecimento dos arquitetos portugueses, não tanto pela via dos tratados, mas principalmente pela via do desenho e pela via da experiência, da visita de novos portugueses que viam os palácios a serem construídos e enviavam desenhos ou faziam descrições, e logo em primeira mão os arquitetos tinham esse conhecimento, e vai ser repetido esse protótipo em Portugal. Não com a exuberância decorativa ou monumental que estamos habituados a ver na Europa. Nós em Portugal éramos muito mais comedidos na escala e no decorativismo, mas isso era intencional. O que acontece é que isso serviu para, durante o século XIX e XX, menorizar a arquitetura portuguesa. Mas a arquitetura portuguesa e a arte portuguesa não devem ser menorizadas por terem essa escala menor e por terem essa monumentalidade menor e mesmo menor alinhamento com os protótipos europeus,
Porquê? Porque é muito mais inventiva, é muito mais castiça, é muito mais característica. E, por exemplo, temos aqui o Palácio dos Marqueses de Fronteira em Lisboa, que vai utilizar um protótipo, estão a ver estes dois lanços de escada com outros dois lanços. É um protótipo que foi utilizado por Donato Bramante no Cortile del Belvedere, no Vaticano. Foi feito no início do século XVI. Logo no final do início do XVII perdeu-se, foi destruído porque o Papa decidiu fazer ali uma biblioteca. Porém, foi repetido em vários desenhos e gravuras e chegou até nós, e muitas câmaras municipais, principalmente câmaras municipais ou jardins públicos, têm esta escadaria que aqui estão a ver. É interessante é aquele vão que está ali no meio, que é um vão circular, que só existe onde? Na China. Ou seja, só existe na arquitetura chinesa. Portanto, é algo que nada tem a ver com a arquitetura europeia. Portanto, vamos à procura de tratados europeus de um vão circular, não vamos encontrar, porque só existe na arquitetura chinesa, mas Portugal tinha grandes contactos com a China, como se sabe, no século XVII. Ora, aqui temos, do lado esquerdo do modelo, 1678, o Palazzo Carmignano, mais uma vez em Turim, onde vemos uma escadaria circular. Portanto, nós entramos a uma sala, não é apenas o vão, aqui vemos, não é apenas o vão circular que tem a ver, ou seja, nós entramos a uma sala helicoidal, uma sala elíptica, depois dois lanços circulares e depois uma sala elíptica por cima. Isto aparece no Palazzo Carmignano em Turim, 1678. Todos estes palácios normalmente tinham depois um álbum de gravuras que era publicado. No caso do Palácio Carmignano, é apenas em 1740 e tal que é publicado. Porém, Lisboa, Palácio dos Marqueses de Tavora, no Campo Grande, que nós hoje conhecemos por Palácio de Galveias, 1680 e 1700 já cá está a base do Palácio Carmignano. A mesma sala elíptica à entrada, os mesmos dois lanços circulares, a mesma sala elíptica em cima, exatamente como é que eles souberam, como é que eles viram. Teve que estar alguém a ver em Turim e levar para Lisboa quase que 2 anos de diferença. Lá está, a decoração não é tão exuberante, não há tantas colunas, tantos nichos, tantos balaústres, mas o conhecimento está lá todo. Não é? O conhecimento está lá todo. E por fim, aqui temos uma escadaria da Escola Grande de São Teodoro de Veneza, projetada no século XVI, por Tommaso Conti, que vamos encontrar exatamente igual no convento de São João Evangelista de Chabregas, no final do século XVII. Porquê? Porque esta congregação dos padres loios tinha a sua sede precisamente em Veneza. Ou seja, também há estas vias pelas ordens religiosas que trazem. As ordens religiosas muitas vezes eram canais para a transmissão de ideias na arquitetura. Bem, isto é a arquitetura portuguesa antes de Mafra. Portanto, apesar de tudo, uma arquitetura consciente, não académica, não erudita, ou erudita talvez, mas consciente daquilo que se fazia. Mafra é um ponto de viragem na arquitetura portuguesa. Portanto, há uma arquitetura antes de Mafra e outra depois de Mafra, isso é conhecido, reconhecido, não há volta a dar. E portanto, o que eu na minha tese foi então ver e estudar as escadarias do Real Edifício de Mafra. Porém, quando vi a história do edifício, colocaram-se vários problemas na sua análise. Quase inexistência de documentos de arquivo coesos. Ou seja, a história de Mafra, ao contrário do que seria de esperar, não é baseada em documentos. É baseada em narrativas, muitas vezes publicadas muito depois dos factos que têm ocorrido. Não é? Por exemplo, o primeiro livro sobre Mafra, o Frei José de São João do Prado, em 1750, não é? Mafra começou em 1717, 47 anos depois. Depois vem o Frei Cláudio da Conceição, 1800 e picos, quase 100 anos depois. Quer dizer, é isto. Documentos, pouco ou nada. Isto, e depois, claro, inúmeras lacunas informativas e contradições, ou seja, o pouco que existe muitas vezes era contraditório. Incongruência entre o arquivo executado e o diário rápido. Ou seja, o que lá está, o edifício que lá está, que é uma evidência, é uma prova, um documento, não tem rigorosamente nada a ver com o convento da Rábida. Nada. E a Câmara de Louros aqui organizou também um encontro sobre os conventos arrábidos e
Mafra não tem rigorosamente nada, e podia ter, por exemplo, basta dizer que todos os conventos arábicos tinham uma Galilé à entrada para os frades estarem no coro alto, com o seu canto de chão. Por que é que Mafra não tem isto? Podia ter. Por que é que não tem? Divergência cronológica entre os protótipos utilizados e a cronologia manifestada. É que Mafra utiliza protótipos, ou seja, são aquelas primeiras obras, são as obras-primas da arquitetura. E se eu tiver em consideração a cronologia tradicional de Mafra, portanto, início em 1717, términos em 1730, eu vou ter em Mafra coisas que a primeira vez que foram feitas foi feito depois. Isto é estranho, minimamente estranho. Isto implicava que estivéssemos muito à frente na arquitetura do... Era suposto, porque nós vimos ali coisas um bocadinho depois, 2, 3 anos depois. Agora, antes, estranho. E depois a já conhecida divergência bibliográfica quanto à atribuição do projeto a João Frederico Ludovice. É que todas estas divergências, toda esta estranheza, motiva muitas vezes algum desconforto e leva muitas vezes os autores a ver isto está aqui qualquer coisa não esteja bem. E depois leva a isto. Temos uns que dizem, não, aquilo é de João Frederico Ludovice, porque ele esteve em Roma e tinha uma biblioteca com bons livros, livros esses que nós até conseguimos protegê-los com Mafra, e temos outros que dizem, não pode ser João Frederico Ludovice, porque ele era um Ourives e não pode ter sozinho projetado aquilo tudo. Bom, muitas questões que se colocaram. Como é que eu abordei isto? Quando há estas situações, se manda a metodologia da história que se faça voltar à base. Ou seja, isto foi um problema que aconteceu muito no século XIX, principalmente nos autores franceses e também portugueses, em que a história medieval estava muito envolta em mitos, em lendas. Não é? Imaginem, no século XIX, fazer a história do reinado de Afonso Henriques. Havia inúmeras lendas, inúmeros contos, inúmeras histórias, tradições, documentos, tudo estava misturado, e como é que se destrinçava a realidade do mito? Há só uma maneira que foram os historiadores franceses que postularam no início do século XIX, que o nosso Alexandre de Plano fez, e que é fazer tábua de tudo, fazer tábua rasa de tudo e selecionar apenas os documentos monumentos, chamados documentos monumentos. O que são os documentos monumentos? São os documentos de arquivo que são irrepreensivelmente aceitos pela história. Ou seja, documentos não são um documento, não é basta ser um manuscrito que alguém escreveu em papel antigo, manuscrito, depois meteu no arquivo ou na biblioteca. Não. Tem que ser um documento que seja reconhecido como verosímil, quase que aceito em juízo de tribunal. Portanto, uma escritura notarial, um testamento, um registro de batismo, de casamento ao óbito, um documento que era feito na altura para fins administrativos e que não era para ser lido no futuro. Porque os documentos que são feitos para ser lidos no futuro, muitas vezes são condicionados com ideologias, com perspectivas, com agendas políticas, económicas, ideológicas, religiosas, que vão condicionar o seu conteúdo. Nós, para conseguirmos saber a verdade, porque agora, como estamos completamente desligados dessas agendas, queremos é saber a verdade histórica, temos que ir aos documentos que têm essa verdade, que são aqueles documentos que não foram feitos para serem lidos no futuro. Foram feitos para, naquele momento, resolver uma questão burocrática de dinheiro, livros de contas, uma escritura notarial, um testamento, uma escritura de partilhas. Uma escritura de partilhas ninguém vai mentir, não é? Podem mentir em pequenas questões de valores e tal, de impostos e tal, mas a nível do conteúdo não vão mentir, não é? Vão mentir da propriedade, porque senão estamos doidos, não é? Quer dizer, vou fazer uma escritura notarial de outro prédio, não é? Quer dizer, portanto, é este tipo de documentos, são chamados documentos monumentos, que são os aceitos pela historiografia. E foram estes documentos que eu recenseei e enumerei na minha tese para ter uma base sólida para a história do Real Edifício de Mafra. Onde é que eu fui? Registros paroquiais de batismos, casamentos e óbitos. É que ninguém vai mentir num óbito, nem num casamento, nem num batismo. E mais, estes documentos só foram reconhecidos como tendo valor histórico pela nova história. Ou seja, só no século XX é que alguém olhou para este tipo de documentos na França e disse: não, isto está aqui uma boa fonte para se fazer a história. Antes disso, ou seja, no 18, no 19, nunca ninguém tinha pensado nisso. E, portanto, graças a isso, os registros paroquiais de Mafra subsistem. E perante a história de que
tanta gente tinha morrido e sofrido na construção do Real Edifício de Mafra. Então deve haver os óbitos dos senhores. E fui aos óbitos. E nos óbitos não encontrei, o que eu encontrei em primeiro lugar não foi os óbitos dos trabalhadores de Mafra, mas foi os óbitos das mulheres e das sogras dos trabalhadores de Mafra. Então, se eles tinham as mulheres, tiveram filhos, batismos. E então recenseei os batismos e vi o número de batismos que houve em Mafra, o casamento e os óbitos, que foi a fonte fundamental para se perceber a verdadeira cronologia do Real Edifício de Mafra. Outros documentos, visitações diocesanas, incluindo as devassas, não é? O bispo visitava a diocese e depois dizia o que estava a passar. Também foi muito importante, porque durante a obra vai haver denúncias de que as pessoas da obra faziam isto, faziam aquilo. E o processo de construções da estrada de Lisboa para Mafra, que é um dos poucos processos administrativos que sobrevive relativamente ao edifício. Ou seja, apesar do trabalho que fiz, existem muito poucos documentos relativamente ao Real Edifício de Mafra. E isso é estranhíssimo, tendo em conta o tempo, ou seja, é relativamente recente, para Reinado, e principalmente a dimensão e a escala do edifício. É que aquilo movimentou inúmera gente, inúmeros recursos financeiros. E é estranhíssimo não haver documentação de qualquer coisa. De qualquer coisa serve, mas há muita. Depois na tese irão ver que há. Mas não há tanto quanto seria de esperar. Depois, a evidência magna é o edifício. O edifício, o que lá está, a construção, é uma prova contundente do que aquilo é. É como um cadáver na cena de crime. Não é? É o fundamental. Portanto, olhar para o edifício, ver como é que funcionavam as escadas, como é que funcionavam as salas, como é que se entrava, como é que saía, para que é que servia, como é que poderia servir, como é que é. Não é? Portanto, e ver os prototipos disso. Não é? Onde é que está a base disto? Quem é que na Europa inventou isto primeiro? Como é que isto cá chegou? E o que é que está aqui de novo? E depois de eu ter os documentos recenseados, depois de ter visto o edifício e entendido o edifício, então aí sim é que eu vou ver os manuscritos e ver o que é que eu posso aproveitar deles. Porque deles há pessoas que de facto viram a obra e viram aquilo em construção, são testemunhas fiáveis e verídicas e legítimas daquilo que está a acontecer e servem para a história, e outros manuscritos há, provavelmente foram falsificados, provavelmente foram criados, viciados, para dar de acordo com uma determinada agenda, não é? Porque lá está, o Real Edifício de Mafra, pela dimensão financeira que envolveu, não foi obviamente uma obra inocente. Foi obviamente uma obra muito comprometida com o poder, muito comprometida com a luta que havia dentro do poder pelo acesso aos recursos financeiros. Não volta a dar. Ora, e perante isto, quais foram os resultados a que eles chegaram? O Real Edifício de Mafra, este edifício que aqui está, foi projetado em segredo entre 1719 e 1729. A história, basicamente, muito resumidamente, na tese poderão ver, os documentos todos que fundamentam, isto agora dá-me assim de choque, é um pouco problemático, mas poderão ver na tese com mais pormenor a base. O que terá acontecido, segundo o meu entendimento e interpretação, é que em 1717 o rei Dom João V então manda lançar a primeira pedra, manda construir um convento a Rábida e Mafra, de facto. Em 1700, juntamente com esse convento, manda construir vários edifícios na cidade de Lisboa. Em 1719 manda vir o tal arquiteto Filipe Tovarra, que já por 2 vezes aqui falámos dele, para vir para Lisboa, precisamente para fazer de Lisboa também uma capital. Filipe Tovarra olha para isto e convence o rei a mandar parar tudo. Todas as 9 obras que estavam a decorrer em Lisboa, incluindo a de Mafra, do convento de Mafra, é parada. E ele vai querer vai convencer o rei a fazer em Buenos Aires, onde hoje é mais ou menos a Basílica da Estrela, um complexo que seria composto por Basílica Patriarcal, Palácio Real, Palácio Patriarcal, Complexo Administrativo
onde funcionariam todas as repartições públicas, o que eles chamam os tribunais, não eram só tribunais, era o que chamaríamos hoje as repartições públicas, né? Todos os serviços administrativos do rei e do patriarca, e uma tapada. Isto tudo, onde hoje é mais ou menos a Basílica da Estrela. Ora, o que é que vai acontecer? A nobreza, e não só a nobreza, mas a generalidade da sociedade opôs-se a este projeto. Mas não se opôs de forma contundente. Arranjou problemas, arranjou dificuldades. Conseguiu que nada disto fosse feito. E de facto não foi. O que se pensava, isto tudo está documentado, conhecido. O que se pensava era que a ideia tinha morrido. Mas eu acredito que a ideia não morreu. A ideia continuou latente. E o rei, perante a oposição, ou o bloqueio, ou a falta de vontade que havia desde a nobreza ao funcionário régio, que esta obra fosse adiante. Porquê? Porque havia todo um conjunto de status quo, de relação e de contrapesos políticos na existência da corte em Lisboa. Portanto, estar a levar tudo para um novo edifício onde tudo seria mais ágil era problemático para este status quo. O rei vai secretamente projetar a realização deste edifício entre 1719 e 1729. E vai mandar vir de Roma diversas plantas e diversos alçados de edifícios que tinham a ver com isto. Em 1729, esta obra vai arrancar de forma intempestiva, ou seja, de um dia para o outro, o rei vai dar uma ordem de repente, de tal forma, por exemplo, o vereador da Câmara Municipal de Lisboa nem pôde ir a casa dormir, teve que ir imediatamente para Mafra, é dada uma ordem abrupta de ir toda a gente para Mafra. Há relatórios de militares que dizem que foram à troca das princesas à Alcaia, portanto, vários regimentos militares foram acompanhar o rei à troca das princesas no rio Caia, e assim que é trocada a princesa, tem imediatamente ordem de ir para Mafra. Porquê? Com a troca das princesas correspondeu a um tratado de não agressão com a Espanha. A partir do momento que nós ficámos com a fronteira que a Espanha segura, Mafra pôde avançar. E Mafra, então, vai ser construída entre 1729, primeiro com o sistema logístico, a construção das estradas, a construção da parte logística, da habitação dos trabalhadores, etc. A Basílica, em primeiro lugar, para ser sagrada em 1730, e depois todo o edifício, de forma muito rápida, até 1735, depois de forma rápida, mas já não tanto, mas ainda assim bastante rápida, até 39, 40, e depois a partir de 40 até 55, de forma mais calma, embora ainda assim, velocidade de cruzeiro. Como é que eu sei isto? Existe o livro de pagamentos das obras de construção civil. E era conhecido. Só como não batia certo com a cronologia, não se lia, não se analisava. E então, mas lá está, isto teve que ser visto e teve que ser tudo encaixado. Portanto, ora, nunca é afirmado o propósito deste edifício. Em 1739 há uma alteração política, ou seja, por exemplo, na Diocese de Lisboa, que era governada pelo Patriarca, há uma alteração política em que a Diocese passa a ser governada pelos principais. Os principais são os 24 representantes das principais famílias aristocráticas que nomeavam um cômodo, não é? Um cômodo da Sé. O cardeal patriarca é arredado do poder e vai-se então construir a patriarcal na Ribeira, mas Mafra continua a ser construída de acordo com o mesmo programa, ou seja, não se vê arrependimentos, não se vê paragens na obra, a obra continua, mas a história de Mafra vai ser compilada, vai ser cristalizada, vai ser viciada já no reinado de Dom José. O Dom José, por qualquer razão, quis anular a história do Real Edifício de Mafra e dar-lhe uma nova história, que é a história que se calhar todos nós conhecemos. Quem é que está por trás disto tudo? Em primeiro lugar, Dom João V, claramente. Aliás, há certos aspectos do ponto de vista técnico e arquitetónico em Mafra que são contra as regras da arquitetura e que, para serem implantadas no edifício, teve que ser uma ordem régia, não é só pode ser, o amadorismo,
nota-se aí um amadorismo. O Filipe de Jovarra, que é quem tem a ideia de fazer o complexo patriarcal, real, basílica, com serviços administrativos e tapada em Buenos Aires e depois não vai para a frente, mas vai mandar desenhos para Mafra, há documentos sobre isso, ele mandar desenhos para Mafra, e inclusivamente olhando para a obra de Mafra vamos encontrar algumas linhas que provavelmente se tornam deles, nomeadamente em certas escadarias e na Basílica, e o João Frederico Ludovice, afinal foi ou não foi o arquiteto? Eu penso que foi uma figura fundamental neste processo, não enquanto o arquiteto, porque Mafra é de tal maneira grande, está de uma maneira complexa do ponto de vista técnico, não pode ter tido um só arquiteto. Houve um gabinete de arquitetos, chefiados pelo filho dele, o João Pedro Ludovice, esse sim, arquiteto técnico, que chefiava outro conjunto alargado de arquitetos e de engenheiros civis, nomeadamente o Custódio Vieira, arquitetos italianos que vieram como o António Canevari, arquitetos italianos que trabalhavam a partir de Roma, toda essa gente, com vários desenhadores, todos eles a trabalhar na casa do João Frederico Ludovice, no Palácio da Alfa Ribeira, em Benfica. Era aí que funcionava, e o Palácio tem evidências que nos mostram isso, era aí que funcionava o gabinete técnico que projetou entre 1719 e 1729 o Real Edifício de Mafra. Aquele edifício que ali está, do ponto de vista técnico, aquilo não nasceu assim, ou seja, aquilo não foi num dia, fez a planta e está aqui construído. Não. Aquilo obrigou, primeiro, a uma concepção ideológica do que é que a gente está aqui a fazer. Depois faz-se assim, faz-se assado. Depois de juntar várias plantas que vinham daqui, vinham dali, e ver, eu gosto, não gosto, afinal gosto da escadinha mais assim, gosto da escadinha mais assado. Depois, quando aquilo está tudo sistematizado, fazer várias plantas de pormenor. Ora, não basta uma planta do conjunto, tinha que ver plantas sala a sala, ou conjunto, ou partes a partes, ou corpos a corpos. Porquê? Para os trabalhadores fazerem, né? Perante o pedreiro, como é que, olha, faça-me esta sala, mas como? Tinha que dar as plantas. E já desde o tempo dos romanos, desde o tempo do Vitrúvio, que um projeto de arquitetura obrigava a ter plantas, alçados, cortes, perspectivas. Portanto, Mafra obrigatoriamente teve que ter dezenas ou centenas de milhares de desenhos entre as várias fases do projeto e depois as telas finais. Isto é evidente. E em toda a Europa, quando isto acontecia, as telas finais eram publicadas num lindo álbum de gravuras. E em Portugal não foi. Isso também é um facto. E é um dos documentos. Porque é que Dom José não publica as telas finais de Mafra? Porque é que é... Ora, se para Mafra, para o Real Edifício de Mafra não temos muita documentação, temos para as estradas que de Lisboa a Mafra foram feitas. E elas contêm em si uma chave muito importante para a interpretação do edifício. O que acontece é o seguinte. O Dom João V manda a Mafra ser feita através de um gabinete que era coordenado precisamente pelo seu secretário de Estado. Porém, as estradas, como era considerado algo menor, foi entregue à Câmara de Lisboa. Foi entregue à Câmara de Lisboa, os senhores vão fazer as estradas de Lisboa a Mafra. Mas a Câmara de Lisboa não tinha recursos financeiros para isso. Mas nunca teve coragem de dizer ao rei. E então, contribuiu empréstimos, atrás de empréstimos, sobre empréstimos, para ir fazendo a obra, a tal ponto que depois rebentou, e é a partir daí que nós temos essa informação. O que é muito importante é que existe um livro da adjudicação dos vários troços aos vários mestres pedreiros que foram fazendo, cada um deles, ou individualmente ou em grupo, os vários troços da estrada que ligava Lisboa a Mafra. E por aí, juntando os vários troços, portanto, o troço A ao B, do B ao C, do C ao D, conseguimos limitar com bastante segurança a estrada de Lisboa a Mafra. Que não era uma, mas eram duas. Que de Lisboa, uma partia do Campo Grande, portanto, uma estrada, se calhar é que mais nos vai interessar. Campo Grande, onde está o Palácio Pimenta, aquele célebre Palácio da Madre Paula, onde é uma obra jamina. Quinta das Conchas, Vinhar, portanto, a Alameda das Minhas Torres foi feita para ser a estrada de Dom João V. Panel das Almas, Póvoa de Santo Adrião, Barro Vermelho, Frielas. Em Frielas havia um ramal que ligava a Sacavém ao Póvoa de Dom Martinho. Provavelmente ligava ao percurso fluvial ao Palácio da Mita de Marfila. Continuando através de Frielas, Ponte Frielas, Lourdes, Poço de Louros, Pinheiros de Louros, Aves de Guerreiros, Quinta de Roque de Monteiro, Quinta de Capitão António Pereira, Ponta Milhada, São Roque, Pintel, Estrada de Trancão, Bucel, e Santo Antão do Tijão. Era a base. Porquê? Santo Antão do Tijão. Portanto, estamos a ver duas ligações ao Patriarca. Porquê Santo
Santa Clara do Tijal. Obviamente, de Lisboa a Mafra demorava muito tempo. Se o patriarca ia de manhã, chegava lá ao fim do dia, não dava. Portanto, chegava, dormia aqui e depois aqui aparecia de manhã, às 10 da manhã, em Mafra, lá para as cerimónias de Bem-Vindas. Pitéus, Bucelas, Fanhões, Talagem, Cabeça de Montachique, do Pinheiro, Malveira, Serra do Solivel, e depois mais troços ali e tal, Mafra. A outra estrada, que também de Lisboa ia à Mafra, estranho, porque é duas estradas. Começava São Bento de Saúde, São João dos Bem-Casados, que é hoje Campo de Ourique, onde estava a igreja de Santa Isabel, Campo Livre, Sete Rios, Estrada de Benfica, Porcalhota, Carenque. Portanto, a Estrada de Benfica é hoje, que também hoje existe, não é? De Sete Rios às portas de Benfica, é também ela a estrada do Dom João V, porque o eixo passava por trás da igreja, Benfica. Carenque, Casal de Baixados, Carregueira, Valdebobos, Baceira, Sabuco, etc. Passo Real de Sintra, a base do rei. Era ali que o rei dormia. Ou seja, o rei, quando ia para Mafra, quando precisava de aparecer em Mafra também de manhã, era ali que dormia. E depois, a partir de Lousa, Mafra. E aqueles todos podem esconder. Ou seja, de Lisboa a Mafra, o rei Dom João V não mandou fazer uma estrada pela Mafra, mas mandou fazer duas. Iguais, separadas. Uma para o patriarca, outra para o rei. Igual em dignidade, separados em poder. A separação, ou seja, Mafra é, no meu entendimento, estou sujeito à vossa crítica pela leitura da tese, o complexo pensado por Filipe de Vibra para Buenos Aires. Basílica Patriarcal, e analisando a Basílica, nomeadamente quanto à fachada, vemos que a Basílica é composta por frontão de templo romano, duas torres, zimbório, o que não é uma composição qualquer. É a composição de São Pedro de Roma, a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. É a composição de São Paulo em Londres, a sede da Igreja Anglicana. É a composição de outras igrejas que depois vão ser feitas sedes de igrejas nacionais. Ou seja, é a composição para a sede de uma igreja nacional, que era no fundo o patriarcado. Palácio Real, Palácio Patriarcal, com certas e determinadas salas, nomeadamente a sala elíptica, típica de ambientes eclesiásticos, de ambientes de conversa, de concílio eclesiástico, com 24 pontos, 24 nichos, onde se podiam sentar, se nunca lá sentaram, os 24 principais. E depois, cá está, a meio, todo um conjunto de vários equipamentos, o refeitório, etc. E depois atrás, o chamado parte conventual, que eu entendo que não seja conventual, foi conventual, de facto, funcionou lá, o convento funcionou lá, mas não foi projetado para isso, era um complexo para funcionários residentes, técnicos, no fundo era um funcionalismo tecnocrata, para técnicos residentes que iriam servir, graças, munidos pela grande biblioteca, o rei e o patriarca nas suas funções burocráticas. Nada disto estava extraordinário, tudo isto estava postulado desde Platão, tudo isto estava postulado desde 1700 e picos por livros alemães que existem, provavelmente seriam de conhecimento, olha, do Ludwig, por exemplo. Embaixo, portaria de recepção e divisões, portanto era a parte aberta ao público, ou seja, quando nós íamos se fôssemos a Mafra resolver algum assunto burocrático ou administrativo, era por aqui que entrávamos. A parte habitacional dos funcionários dava depois para a tapada, para a sua recriação, e depois atrás a parte mais cozinhas e de armazéns ligada a norte, portanto, às zonas das hortas, etc., aos fornecedores de alimentos, portanto, tudo bem dividido, tudo bem organizado. E agora chegamos às escadarias. É que enquanto um palácio normal, um palácio barroco normal, mesmo os italianos, os escoriais, etc., tem uma escadaria de aparato, Mafra tem 12 escadarias de aparato. O que logo diz uma coisa, multifuncional. Não é? Ou seja, implicava que as pessoas, apesar do edifício ser o mesmo, apesar da mole do edifício, do bloco ser o mesmo, aquilo no fundo eram vários edifícios a funcionar ao mesmo tempo. Só isso é que justifica a existência de várias escadarias. Não é?
Cada escadaria corresponde a uma funcionalidade. Chama a atenção agora para a composição geral do edifício, está todo num único bloco, quando a arquitetura levava que ele devia estar espalhado. Ou seja, por exemplo, Versalhes está espalhada, não é? Portanto, os vários edifícios estão espalhados, há mapa, tudo assim em bloco, com aquela fileirazinha no meio, tudo ali alinhadozinho, com as funcionalidades todas, o refeitório, a casa das almas, etc., as aulas, não é? Tudo isso ali alinhadinho mostra algum amadorismo que eu penso, mas eu acho que eu nem disse isso na tese, mas que eu penso que terá sido o Dom João V. O Dom João V impor isto assim. Porque um arquiteto, um normal arquiteto, não imporia isto assim no projeto. E aqui fazer uma coisa aberta, uma coisa mais airosa, mais aberta. E terá sido isto até que terá projetado bastante edifício. Ora, vamos só analisar algumas das escadarias, não vemos todas elas, acho que são 300 e tal, não é? De aparato são 12, mas algumas bastante importantes que até nos servem para perceber aquilo que eu estou aqui a dizer. A principal, a chamada escadaria conventual, hoje escadaria Lalis, porque os militares que lá estão batizaram cada uma das escadas e cada um dos corredores com o nome de uma batalha dos portugueses participaram. Portanto, esta é a Lalis, que no fundo é uma composição de duas escadarias entrelaçadas em que, em todos os pisos, portanto, enquanto uma escadaria normal de aparato vai do piso terra à sala nobre, como esta aqui, não é? Vai do piso terra à sala nobre, esta são 4 andares de escadaria. Isto é esquisito. O que é que uma escadaria de aparato dá para 4 andares? Onde é que está o andar nobre? Pois não há nenhum andar nobre. Segundo, tem uma amplitude enorme, não é? Um enorme vão que permitia imensa gente a subir e a descer. Eu sei que o convento era para ter 300 frades, mas será que andavam aqui 300 frades a correr cima a baixo? Em cada piso permite que a gente passe para outra escadaria. Ou seja, nós em cada um dos pisos tem um patamar central que liga à parte ao edifício e que permite que eu, se quiser, estou nesta escadaria de baixo, estou aqui nesta escadaria, e se quiser passo a escadaria de lá. Isto nos pisos todos. E mais importante ainda, os vãos estão vazados. E isto, do ponto de vista técnico, foi muito difícil. Porque não havia ferro, não havia cimento armado. Aquilo foi conseguido com vigas de mármore, ou de liós, de pedra-liós, talhadas num sistema porticário, não é? Portanto, a fazer as funções das vigas de cimento armado, para conseguir que os paramentos fossem vazados. Isto é muito importante. Podia ser as paredes podiam ser cegas, podiam ser tapadas, não é? São vazadas. Porquê? Para evitar os desencontros. Ou seja, imaginem que isto não é um convento, imaginem que isto é uma grande repartição burocrática com 300 funcionários régios a trabalhar para toda a gente e de repente vai um levar a carta ao outro e o outro, entretanto, tinha saído. Ora, se passarem todos por aqui, todos se encontravam e isto evitava os desencontros. E assim se justifica que o projeto desta escadaria. É que esta escadaria também não foi projetada assim à la letra. Ela foi projetada, em primeiro lugar, pelo Carlo Fontana, que já tinha morrido quando Mafra foi feita. Então, como é que uma escadaria do Carlo Fontana vai parar em Mafra? Ora, eu sei que a escadaria do Carlo Fontana foi feita por um palácio do príncipe Liechtenstein, que depois não foi feito, mas ficou o desenho num álbum esse que ainda hoje existe, está hoje na coleção dos reis da Inglaterra, mas que antes fazia parte de uma coleção de um bispo, de um cardeal romano, e que o próprio arquiteto Luigi da Vitella, que tinha relações com Portugal, sabemos que o consultou para outras obras. Portanto, o desenho do Carlo Fontana desse álbum, quase certeza que vai parar ao gabinete de projetos de Mafra. Portanto, esta escadaria, e toda a parte que antecede a escadaria, nomeadamente a grande sala de espera, não é? Não sei se já visitaram, mas antes de entrar nesta escadaria, há um grande vestíbulo com espaldar, com os bancos corridos, onde centenas de pessoas podiam estar à espera. Portanto, não havia, e isso é uma coisa muito importante, estavam à espera, ou seja, não importava estar uns com os outros, não importava ver isso uns aos outros. Para que é que tanta gente está à espera? Com um convento?
não importava estar uns com os outros, quer dizer, se fosse um convidado especial, havia normalmente uma sala onde se guardava esse convidado especial. Ali não, ali tentar anos de gente, portanto, aquilo era quase que foi projetado para ser uma loja do cidadão. Ora, outra escadaria, nada tem a ver com esta, porque precisamente tinha outra funcionalidade. Há duas escadarias destas praticamente iguais nos dois palácios, uma para o patriarca e outra para o rei. Elas dão acesso ao chamado corredor das aulas, que é um grande corredor onde muito alto, muito largo, onde podiam entrar coches, e esses coches entravam, e tal como acontecia no Palácio da Ribeira, não era novidade, no Palácio da Ribeira havia uma escala exatamente igual a esta, documentada, e para o Palácio da Ribeira, depois para a Praça do Comércio tentou-se fazer, mas depois anulou-se, mas ainda hoje lá está, no Pátio da Galeia, o Arrancos. Portanto, era uma escadaria para os embaixadores ou os convidados especiais saírem do seu coche e entrarem de forma processional para o Palácio, ou para o Palácio. Uns para o Palácio Real, outros para o Palácio Clerical. Vai-se basear na Scala Regia do Palácio Apostólico da Cidade do Vaticano. E outra escada que nada tem a ver, porque lá está outra funcionalidade. As escadas do despacho. Não é? O ministro ia despachar o rei, não ia para a grande escadaria lá onde estava a gente toda à espera de ser atendida. Não ia, também não era assim tão importante, para ir naquela grande escadaria de aparato dos embaixadores ou dos reis. Portanto, vem estas na escadaria do despacho, que vai ser repetida em várias escadarias do despacho. Na Praça do Comércio, onde há os ministérios, estão lá vários, no Palácio das Necessidades, no Palácio da Ajuda, portanto, exatamente com esta função, a escadaria do despacho. Portanto, vai-se basear nesse escalador do Palácio Ducal de Veneza e, mais importante ainda, não está aqui, na escadaria do Louvre, que tinha precisamente essa função. Portanto, quando os embaixadores e os ministros iam a despacho ao rei de França, era por essa escadaria no Louvre, uma escadaria ainda do século XVI que entrava. Portanto, nada foi inventado. Era usar o protótipo, a escadaria do despacho do Louvre, transplantá-la para Mafra e repeti-la, fazendo a mesma função. Depois, as escadas mais funcionais. 4 lanços. Esta é uma das maiores, baseada em Andrea Palladio, que normalmente colocava estas escadas nos cantos das vilas e dos palácios. Eram, no fundo, escadas de circulação. Esta, sim, era uma escada mais de circulação, ainda hoje é, aliás, está bem marcada pelas botas dos soldados que já desbastaram. Existem várias, existem algumas muito interessantes até, que têm, por exemplo, só 3, 5 degraus, 3, 5, 3, 5, 3, 5, até que era para a pessoa não se perder, se tivesse às escuras. Podia-se baralhar, podia-se perder, então sabia sempre 3, 5, 3, 5, era o 4, 6, era a métrica dos degraus para eles conseguirem subir. Ora, com isto, chegamos a uma conclusão, que é: se o convento de Mafra foi iniciada a sua construção em 1717, com o rei Dom João V, eu tenho vários documentos que dão a sua existência, e em 1731 estava concluído, e se o Real Edifício de Mafra arrancou em 1729, e eu tenho os documentos de despesa da construção civil e até 1755, então, o convento de Mafra e o Real Edifício de Mafra, que no fundo é o edifício que nos interessa, são 2 edifícios distintos. E, de facto, encontrei documentação na Câmara Municipal de Loures que me dizem que o convento de Mafra estava na estrada da Morgeira, que, a partir da Vila Velha de Mafra para a Morgeira, não passa no Real Edifício de Mafra. É ali naquela zona onde mais ou menos estava o seminário. Portanto, é aí que eu penso que foi feito e construído inicialmente o convento da Rábida de Mafra que existiu, e, paralelamente, acoberto da construção desse edifício, o mesmo gabinete, os técnicos que estavam a construí-lo, vão secretamente projetar outra coisa, que é o Real Edifício de Mafra, projetado em segredo entre 19 e 29, arrancada da sua construção em 29, nunca manifestada para que é que servia, e depois, quando em 50 morre o rei, ele está quase concluído, mas o rei não, Dom José não lhe dá essa funcionalidade. Provavelmente, o que é que se faz? Anula-se esta história toda e diz-se
o real edifício de Mafra sempre foi o convento fundado em 1717. Portanto, a história foi viciada, a história foi adaptada. A documentação de primeira mão conta-nos outra história totalmente diferente. Lá está, convido a todos a ir ler a tese e ver os documentos e pesquisar e encontrar novos documentos que poderão clarificar melhor esta questão. Bem, chegando a isto, chegamos a Santo Antônio de Chalma. Como disse, este projeto do Dom João V relativamente a Mafra era um projeto pela sua escala arquitetónica, pelos seus recursos financeiros, pelo dispêndio e pelo esforço que exigiu ao país. Não é? Durante 30 anos andaram a construir, exaurindo os cofres. Era um projeto que obviamente não era um capricho do rei, não era algo que se acordou de manhã, não foi um convento, um edifício. Não, era algo muito importante que correspondia a um projeto grande, revolucionário para Portugal. E isto repercutia-se também na arquitetura. E fazia parte desse projeto outras obras, não tão grandes, não tão importantes quanto Mafra, mas também colaterais e fazendo parte, nem que seja cronologicamente, da mesma equação. Portanto, há várias obras, há vários projetos de arquitetura que fazem parte da mesma equação, fazem parte do mesmo projeto político, não arquitetónico, mas do mesmo projeto político que estava subjacente a Mafra. Olha, logo uma que, se nós alteramos a cronologia de Mafra, então Mafra é contemporâneo de outra grande obra de Dom João V que corre ao mesmo tempo, o Aqueduto das Águas Livres. O Aqueduto das Águas Livres começa no mesmo segundo semestre de 1729. Ou seja, a obra do Aqueduto das Águas Livres e a obra do Real Edifício de Mafra começaram praticamente no mesmo dia. Paixões por isso acontece por acaso? Não. Acontece porque é um projeto que se pretende implementar. Ora, o Palácio da Mitra de Santo Antônio de Chalma faz parte, portanto, deste projeto, religado ao Cardeal Patriarca de Lisboa. A documentação é muito reduzida. Convido a todos, sempre que haja uma certeza, diz-se que isto, diz-se que aquilo, ver qual é a fonte primária disso. Mas tudo bem, mas dizem que aqui aconteceu isto e aquilo, qual é a fonte primária? Quem é que diz isto pela primeira vez? Onde é que está a fonte primária disso? Por exemplo, tive enorme dificuldade em ver qual era a fonte primária do lançamento da primeira pedra de Mafra. Não é? Onde é que isso aparece a primeira vez dito? Aqui para Santo Antônio de Chalma, por exemplo, as fontes são, nomeadamente, as gazetas, portanto, os jornais, que vão dizendo algumas coisas que se ia passando em Santo Antônio de Chalma, e depois um documento muito importante, que é as memórias paroquiais, muito posteriores, portanto, ele terá sido feito entre 31 e 50, principalmente entre 31 e 36, mas a obra terá se arrastado até 50. Portanto, em 58, que é feita a memória paroquial, é o documento base que nos diz que terá sido António Canevari o arquiteto disto. Mas é 30 anos depois. É possível, faz sentido, mas é 30 anos depois. Eu gostaria de ter um documento contemporâneo a dizer que António Canevari teve aqui. Mas pronto. Temos é que ter cuidado, às vezes as coisas batem certo e fazem muito sentido, outras vezes não fazem. E temos algum cuidado de saber que eu sei que isto terá sido projeto de António Canevari porque alguém, 28 anos depois, diz. É perigoso. Mas, muito importante mais, é o testamento do cardeal Dom Tomás de Almeida, que já era conhecido, pelo menos na versão do inventário orfenológico, ou inventário post-mortem dos feitos finos, como hoje se chama, da Torre do Tombo, que eu encontrei, não sei se era conhecido ou não, mas não interessa, uma outra versão, no registro geral de testamentos, onde é feito o texto e são feitas várias adições, e é possível ler várias coisas nas entrelinhas. Primeiro, o Sr. Cardeal Patriarca, no seu testamento, faz bem ver que, apesar da propriedade, do chamado direito senhorio da Quinta da Mitra de Marvil e da Quinta da Mitra de Santo Antônio de Chalma serem da Diocese, portanto, através de vários regimes de aforamento, a Diocese tinha perdido o usufruto disto e, portanto, ele tinha a mais-valia, que era a construção do palácio, tinha sido pago pelo bolso dele, não como cardeal, mas como capelão do rei. Ou seja,
apesar de estar em terrenos tecnicamente da Diocese, isto era possível à luz do direito da época, o palácio, a nível de construção arquitetónica, era dele e nem sequer tinha sido pago pelo dinheiro da Diocese, tinha sido pago pelo dinheiro do rei. Portanto, nem pensem em dizer que este palácio é da Diocese. Porém, ele quer agradar e atenuar os grandes contratempos que os seus sucessores vão ter, oferece os palácios e os seus recheios à Diocese, com uma contrapartida. É que um palácio, que ele até já tinha dado, que ele já até tinha feito escritura e que já estava dado, mas por qualquer razão ele mete-se, volta a reafirmar isso, o palácio que nós hoje conhecemos por Marquês do Lavradio no campo de Santa Clara, tinha que pertencer ao seu sobrinho, os Marqueses do Lavradio, os condes da Vintes, Marqueses do Lavradio, na altura e depois de Marquês do Lavradio. Ora, isto diz-nos, então se ele está a dizer isto, é porque o Palácio dos Marqueses do Lavradio não foi projetado para ser Palácio dos Marqueses do Lavradio, foi projetado para ser qualquer coisa da Diocese, e por essa razão é que ele está a impor esta cláusula. Isto não é negociado, isto é imposto. Eles dizem, ou é assim, ou vamos para o tribunal. Não há volta a dar. Ou aceitam 2 palácios em troca de um, e mais é mais-valias, ou vamos para o tribunal. Sendo que documentos nada. E os meus tesoureiros, as pessoas que gerem as minhas receitas e despesas, estão proibidos de prestar contas. Pronto. Perante isto, não foi uma doação benemérita, inócua, é algo que está aqui, que tem entrelinhas políticas importantes. É alguém que está desagradado com a posição que tem no enquadramento jurídico e institucional que tem agora junto do patriarcado, que ele próprio tecnicamente esfia. Mas que não esfia. Se calhar esfiam outros, né, os principais. Ora, mais uma vez, como um crime, a peça fundamental é o cadáver. A peça fundamental é o palácio. O palácio fala, independentemente de documentos, de interpretações, de aquilo que possam dizer, de documentos apócrifos, o que importa é o palácio. E o palácio tem, em primeiro lugar, uma grande valorização da parte da componente hidráulica. O que até ajuda a comprovar ou a fundamentar a autoria de facto de António Canevari, porque aparentemente ele tinha experiência nisso, porque a fonte monumental é-lhe dada uma autonomia de palácio. Aliás, toda a parte que está por trás da fonte é a fachada de um palácio. Se forem às Alveias é aquilo. Se fossem a Versailles era aquilo. Em determinada fase era aquilo. Portanto, a água é dada num palácio à água. Quase que a água merece estar num palácio. E isso relaciona-se também com a parte da própria orgânica do edifício. É que o edifício do palácio, ao contrário da mitra de Maravilha, que é mais erudito, é mais clássico, é mais académico, o palácio de Santo Antão do Tijolo é mais rústico, é mais vernáculo. Não no mau sentido da palavra, mas talvez para se adaptar à realidade local. Ou seja, isto no fundo é uma quinta agrícola, com rendeiros agrícolas, e como tal, não vou fazer aqui uma coisa erudita, vou fazer aqui uma coisa rústica, rusticata, não é? Uma coisa assim rústica. E isso nota-se na própria escadaria. É que a escadaria, ao ser o primeiro, em todos os palácios barrocos, era a primeira porta de entrada para o visitante, aqui também será, mas provavelmente, pela forma arquitetónica e vamos ver também pelos azulejos, era para os rendeiros. Porquê? Porque temos aqui bancos corridos. Ou seja, não interessasse que estivessem aqui todos juntos, todos aqui sentados uns atrás dos outros. Por exemplo, na Mitra de Maravilha, havia, o visitante entrava e tinha uma salinha ao lado, onde era fechado, para ninguém ver que ele lá estava, onde tinha uns bancos conversadeiros para ver o rio, e quem descia, ele não via quem descia do despacho do Cardeal Patriarca, e quem subia ou descia não via que ele lá estava. Portanto, era dar uma maior privacidade, uma maior gentileza para com o convidado. Aqui não. Aqui podem estar ali todos, não é? Podem estar todos ali bancos corridos de pedra, não é? Podem estar ali todos corridos. O próprio arco parece um bocado rústico, parece um arco de um palácio de província. E, finalmente, a escadaria tem, no fundo, aquele balcão. Para que serve um balcão? Aquela balustrada, para alguém se aproximar e falar.
de um ponto de vista alto, portanto vai debitar, vai proclamar, vai impor uma vontade, vai dizer isto é assim. E os outros todos, ao longo da escadaria, isto por exemplo acontece nas misericórdias, há escadarias nas misericórdias, onde a mesa da administração mostrava as contas do alto de um balcão e os outros membros, e os outros irmãos, não é? Os outros membros da confraria, viam de um ponto de vista inferior, de um plano inferior, ao longo da escadaria, ali todos colocados na escadaria, ouviam o que tinham a dizer. Portanto, eu imagino, não há documento nenhum que comprove, mas eu imagino que, muito provavelmente, os senhores representantes do Sr. Cardeal Patriarca chegavam aqui aos rendeiros e diziam hoje, a terra vai para este, a terra vai para aquele, e eles ficavam todos ali a ouvir e a receber as ordens e a distribuição das terras, ou das águas, ou dos vários assuntos agrícolas, sempre num plano inferior. E isto é confirmado, penso eu, pela disposição arquitetónica da escadaria, mas também e principalmente pelos azulejos. É que os azulejos da arquitetura portuguesa condicionam o local, ou seja, os azulejos adaptam-se à natureza do local e à funcionalidade do local. E aqui, lá embaixo, poderão ver melhor, lá embaixo, vão ver que o tema principal dos painéis de azulejos é a água. A água é o tema principal, que é elevada, a água é elevada no repuxo, não é? Elevada no duplo sentido da palavra, tanto fisicamente como metaforicamente, é elevada ao ponto e depois é reverenciada por quem? Pelo aristocrata que lhe tira o chapéu, a aristocracia tira o chapéu à água, por um burguês que faz uma vénia à água, por um caçador e por um mendigo. Todas as classes sociais. Do nobre ao mendigo, todos deviam reverenciar a água. Porquê? Porque todos dependem da água, porque a água é essencial à vida. Isto é presente noutros projetos hidráulicos do século XVIII em Portugal. Não é caso único, provavelmente terá sido um dos primeiros, o outro que eu conheço é do século XVIII, do século XVIII, aqui estamos anteriores. Portanto, há aqui uma reverência à água. Portanto, a água é, ainda hoje, em muitas zonas do país, motivos de lutas intensas pelos agricultores, não é? pela disputa, gestão do giro da água, não é? Que é a tantas horas, tantos dias, etc. Isso antigamente era um problema. E depois, pelos próprios azulejos, que, por acaso não está aqui, mas eles representam pássaros a dedicar uvas. O que é o símbolo do pássaro a dedicar uvas? É o símbolo de uma Eucaristia, certo? Nós ajudamos na igreja. O que é o pássaro a dedicar uvas? O pássaro não planta as árvores. O pássaro não cuida das árvores. E, no entanto, come as uvas, come a fruta. E isto por beneplácito de Deus, que lhe deu as asas. Que, não é? Se fosse uma ratazana, matava-se, mas o pássaro tem asas. Consegue ir à fruta que o homem não consegue. Ou seja, foi Deus que deu ao pássaro a propriedade, a capacidade de não, cultivando as árvores, comendo os seus frutos. Como é que aparece esse mesmo símbolo da Eucaristia? O homem que nada faz pela sua salvação tem direito a ela, graças a Deus e graças à Eucaristia, etc. Portanto, é o mesmo significado. É o mesmo símbolo para dois significados diferentes. É a mesma coisa para os rendeiros. Senhores rendeiros, os senhores não pagaram a terra, não são responsáveis pela terra e, contudo, usufruem os seus frutos. São como os pássaros que dedicam os frutos. Não é? Lembrem-se disso. Lembrem-se da vossa posição perante o proprietário, que é o Patriarca de Lisboa. E as lutas. Reparem que vemos lutas entre animais. Entre um gato que se eriça ou uma macaca. Eles não brigam, mas eriçam-se uns contra os outros. Não há luta de facto, mas eriçam-se. Tal como os rendeiros se eriçavam. Mas eu queria ter aquele talhão. Mas eu queria a água à terça e não à quinta. Mas depois aquilo não dá em nada. Os animais, o gato eriça-se ao macaco e ali o cão ladra, ou parece um lince, ou um urso, ou outro animal. Portanto, o conflito entre os animais, que era o conflito entre os rendeiros. Portanto, por estes motivos, apesar de não haver documento escrito, por estes motivos, eu penso que esta escadaria foi projetada para ser um local de recepção, não de grandes aristocratas, mas esses eram recebidos na mitra, como aliás é referido na documentação, esses eram referidos na mitra de Marvila, perdão. Aqui era para os rendeiros locais, para a população local. E isso vê-se também nestes azulejos que aqui estão. As albarradas, aliás, quando se entra na escadaria, vamos para esta sala
e vamos encontrar aqui ter várias salas, depois se calhar vamos poder ver melhor, à medida que vamos entrando nas salas, os motivos de azulejo são cada vez mais eruditos. Ou seja, há 4 salas e nós entramos, este é o menos erudito de todos, são albarradas, são o típico azulejo que nós encontramos nas quintas lá fora, portanto, azulejo exterior de quinta, portanto, é um tipo de azulejo que não é normal, não é comum estar aqui numa sala de palácio. Depois ali vamos encontrar uns com estações do ano, penso eu. Depois a seguir, provavelmente seria pintura a óleo. As paredes estão vazias com um pequeno rodapé de azulejo. E depois, por fim, as artes liberais, a intelectualidade, lá está, a pintura, nesse caso, a pintura, a intelectualidade. À medida que nós vamos avançando nas salas, maior, mais se afunila a intelectualidade e a erudição dos azulejos. Isto não é caso único, aliás, o rei Dom Duarte, no Leal Conselheiro, já fala disso, que é, à medida que o palácio tem várias salas que se sucedem umas atrás das outras, e à medida que essas salas se vão sucedendo, cada vez mais próxima, mais restrita é o acesso. Ou seja, a sala 1 tinha um acesso lá, na sala 2 só entravam 50 pessoas, na sala 3 só entravam 20 pessoas, na sala 4 só entravam 3 pessoas, na última sala só entrava o dono da casa e mais nada. Pronto. Portanto, era o típico, que já vinha desde a Idade Média, de disposição dos interiores das salas, dos palácios. Ora, de António Canhavaia também relativamente ao Palácio da Mitra de Marvila, mais erudito. Este sim tinha um cais, onde as pessoas podiam haver de barco, ou o cardeal patriarca podia vir de barco. Foi feita uma estrada nova, porque havia vários acidentes, então o cardeal patriarca vai fazer uma nova estrada para os coches virem para o Palácio da Mitra, de Marvila, que é a atual Rua do Açúcar. Tinha esta belíssima escadaria com uma capela infelizmente desaparecida, que foi destruída por volta de 1910, que teria com forma elíptica, e depois provavelmente teria, o avanço com essa tese, provavelmente teria escultura nos plintos da escadaria. Portanto, um projeto muito mais erudito do que este mais vernáculo, mais rústico, e eu penso que havia uma inscrição que terá sido raspada lá em cima da bandeira. E o outro ponto da discórdia, que é o Palácio o Palácio dos Marqueses de Lavradio, que o cardeal patriarca vai fazer questão de que afirmar e reafirmar que seja oferecido ao seu cardeal, ao seu sobrinho, e que não tenha contestação por parte dos cônegos da Sé. Mas, olhando para o Palácio e vendo como é que funciona, vemos que aquilo não pode ter nunca sido projetado como um Palácio de Marquesa. Porquê? Não sei se já lá foram, mas quando nós entramos, para começar, é muito simples a ponto de vista de fachada, é muito clássico, muito restrito, não tem. Nós entramos e temos uma sala praticamente do tamanho desta, com bancos corridos, portanto, para estar muita gente à espera. Ora, no Palácio da Nobreza não tinha uma sala de espera assim, não é? Para receber um nobre, para se negociar um casamento entre nobres da mesma estirpe, não se ia pôr o nobre numa sala corrida com bancos de pedra. Depois tem este sistema, que é um corredor, onde a escadaria avança das laterais. É um modelo erudito, que depois, às tantas, colocou-se aos arquitetos franceses um problema, que era, bom, mas se eu coloco a escadaria em frente à entrada, depois não se pode ver o jardim, como é que depois as pessoas vão para o jardim? Então, eles inventaram esta escadaria. Bom, coloca-se a escadaria de lado e faz-se um eixo do clube ao jardim. Já tem aqui, que é o pátio para o jardim. Vocês podem, do pátio ao jardim, entrar de direito. E então, lá está. Do pátio, então nós entramos na entrada, e temos aqui este eixo para o jardim. Problema, não há jardim nenhum ali. O que é que nós temos ali? Uma cozinha. Sendo que a cozinha, grande, industrial, joanina, do tempo de Dom João V, joanina, sendo que a cozinha é original. Porquê? Porque tem uns grandes plintos, umas mísulas gigantes, que sustentam a sala de cima. E faz parte do projeto. E a própria escadaria está incluída naquilo. Portanto, aquilo fez-se um projeto erudito, de cour ao jardim, mas para dar acesso à cozinha. Então porquê?
interessante ainda. O primeiro tramo das escadas, que é este aqui, foi desbastado, portanto, os degraus foram desbastados, e isso faz parte do projeto, para se colocar ou madeira, ou uma esteira, ou um tecido. Para quê? Para não se desbastar a escada. Mas já no segundo e no terceiro tramo já não tem. Mas só tem no primeiro. Porquê? Provavelmente havia muita gente a entrar até o primeiro piso. Ou seja, o que é que eu acho que isto é? Este palácio está ao pé da Alfama, na zona de lá, na zona oriental da Alfama. A zona da Alfama era, nesta época, já conhecida e marcada por ser extremamente pobre. Eu penso que este projeto, que este palácio, foi pensado e projetado para ser quase que, à vanguarda, uma cozinha económica. Uma cozinha, ou seja, um sítio onde se dispensava refeições à comunidade, à população pobre. Portanto, a cozinha industrial dava refeições e elas passavam diretamente para os pobres todos que estavam sentados à entrada nos grandes bancos corridos que ali estavam. Mas não funcionava só para isso. Isso no piso terra. Subindo o primeiro tramo, eram as repartições onde as pessoas normais iam tratar de todos os assuntos relativamente ao patriarcado, que era dispensas para casamento, registro de batismos, licenças para ser papa, tudo aquilo que a pessoa normal tinha que tratar junto do patriarcado, era ali que se tratava até ao primeiro tramo. Não havia necessidade de subir mais. Portanto, até ao primeiro tramo, daí que se desbastou os lances do primeiro tramo. Para quê? Para se periodicamente se substituir o revestimento dos degraus para eles não se desbastarem. Então, os degraus foram preparados para ter um grande uso. Não é? Para terem um grande uso. E depois, mais para cima, temos outra vez o balcão onde era preferido algo. O quê? Mais uma vez, temos de um lado uma pequena sala elíptica e do outro também, com bancos corridos, era o sítio onde os cômodos da Sé se reuniam e depois decidiam e declaravam do alto do balcão para as pessoas que estariam no plano inferior as suas deliberações. Ou seja, eu penso que o Palácio dos Marqueses de Lavradio, tendo em conta aquilo que disse relativamente ao Testamento aos José Tomás de Almeida, mas principalmente tendo em conta a disposição arquitetónica que possui e manifesta, terá sido projetado para ser um equipamento da Diocese de Lisboa com características não só administrativas, mas também sociais. Se funcionou como tal, não sabemos. Uma coisa é aquilo que o arquiteto projeta, outra coisa é aquilo que o edifício depois funciona. Também faz parte da equação este edifício. É que este edifício é a escadaria do Palácio Monteiro Mor, do Reino, que também poderão conhecer como Palácio Marinho Olhão, mas esse título já é do século IX, hoje está na calçada do Combro, funciona lá a Loura do Correio Velho. Não sei se conhecem, tem uma belíssima escadaria que é praticamente cópia da grande escadaria de Mafra. Foi localizada a documentação, não por mim, mas pelo arquiteto João Vieira Caldas e pela Maria João Pereira Coutinho, uma troca intensa de cartas entre o Monteiro Mor do Reino e o pai, que estava em Viena d'Áustria. E o Monteiro Mor do Reino manda ao pai 3 plantas de 3 arquitetos, eu agora de cabeça não sei, mas era um português, um francês e um italiano, exatamente. António Canevari era de um português, de um francês e de um italiano. Sabe-se, já a cabeça já não dá para tudo, e eu já não me lembro. E portanto manda essas 3 plantas ao pai. Para fazer uma escadaria no seu palácio, qual das 3 é que o pai achava melhor adaptar-se? E o pai vai-lhe responder, o pai que estava na Viena d'Áustria, na Alemanha, no Império Alemão, já estava com outros arquitetos alemães. Vai dizer nenhuma, porque vais gastar imenso dinheiro. Mais valia agarrares no dinheiro que vais gastar com a escadaria, punhas o dinheiro a render a juros e com isso ganhavas dinheiro, não vais gastar dinheiro numa escadaria. Além disso, lembra-te que o que tu traz, nesse caso, de Monteiro Mor do Reino, não é pelo teu mérito, é porque te casaste com a filha do Monteiro Mor anterior. Portanto, tu lembra-te da posição em que estás. Não vais gastar dinheiro em escadarias.
Mas ele não quis saber, continuou a insistir com o pai, e o pai, então pronto, eu juntei aqui uns arquitetos alemães e mando aqui um projeto de uns arquitetos alemães. E aquilo embrulha-se tudo, o pai e o filho não se entendem, e às tantas o pai diz assim, eu vou passar isto para o João Frederico Ludovice. E vai-nos aparecer aqui então uma escadaria muito parecida com aquela que está em Mafra, mas com duas diferenças. A primeira é que ela andou, vê-se claro, é composta por várias peças, ou seja, ela não foi feita para aquilo. Ou seja, ela, em primeiro lugar, nós subimos as escadarias, chegamos ao piso 9 e depois ela continua para o piso dos criados e continua para o céu. Ela continua sempre a andar, não é? Não para no piso 9, que é estranho. Em segundo lugar, é constituída por várias peças, todas mal encaixadas, muitas delas cheias de danos, remendadas, composta por várias peças, todas muito mal, são no fundo vários remendos. O que é que isto me dá a pensar? Isto foi a primeira opção para a escadaria de Mafra. E o Dom João Pinto olhou para ela e disse, então mas os balaústres não são a sério. Então aqueles balaústres são fingidos, são esculturas, não é balaústre a sério, eu não quero isto, desmonta. E a escadaria foi toda desmontada, foi metida lá para um canto, e depois, quando o João Frederico Ludovice teve esta questão do Monteiro Mor que queria uma escadaria, mas o pai não deixava gastar dinheiro, olha, leva isso de graça. Que rica solução para ter uma rica escadaria de aparato, cumprindo as duas funções. Uma grande escadaria, que só se vê em Mafra, com não gastar dinheiro. Porque só isso é que justifica o que aqui está. Porque só isso é que justifica a evidência que aqui está. Dos remendos. Porque nenhuma obra paga a peso de ouro, como foi a de Mafra, era suscetível de ser recebida neste estado que aqui está. Com remendos, inclusive remendos da ocupação. Por exemplo, há uma pilastra que é feita com 2 quartos de pilastra. Portanto, aquilo é uma pilastra de canto, juntou-se a outro canto e fez uma pilastra de parede. Isto não é aceitável. Não é aceitável pagando. De graça. Não se diz que não. E aqui em Loures. Aqui em Loures também, o Palácio do Correio Mor, muito erudito, às tantas não tem muita. Poderá não ter, se calhar tem. Poderá não ter a ver com o grande projeto de Mafra, mas o que acontece é que os mestres pedreiros de Mafra, a dada altura, estavam com. Eu fui ver a documentação base, ou seja, fui ver, ok, onde é que estão os documentos base para isto e percebi que, afinal, a história da Patriarcal era simples e clara. A Patriarcal funcionou como empréstimo, a Basílica funcionou como empréstimo na Capela Real. A Capela Real funcionava lá por uma questão de empréstimo. Como eu disse, a minha tese, a Patriarcal era para ter funcionado em Mafra. Em 1739 há, pois, uma mudança política em que o cardeal patriarca é arredado da administração do patriarcado e a administração do patriarcado é entregue aos 24 principais que representavam, cada um deles representantes das 24 principais famílias alencares. Havia o principal Alencastre, o principal da Gama, o principal de Portugal, cada família nomeava o seu principal. Que depois eles é que passaram a agir a patriarcal, e é então para esses patriarcas, para essa nova patriarcal, que é feita a patriarcal no Paço da Ribeira, junto ao Paço da Ribeira, esta obra que aqui está, que só vai arrancar apenas em 1739. Eu não encontrei o contrato de construção, mas penso ter encontrado a distribuição do contrato de construção, pelos valores envolvidos, etc. Mas não sei se poderão ver melhor. E vê-se aqui na planta, portanto, esta é a patriarcal que foi feita a partir de 1739 e que será destruída em 1755. A planta está invertida, para estar de acordo com os pontos cardeais, portanto, o norte está para cima, como nós normalmente temos, o sul, o Tejo, está para baixo, onde hoje, para se localizarem, onde hoje é a Câmara Municipal de Lisboa, corresponde a parede exatamente à parede da Basílica. Está ali esta parede desta escadaria. Portanto, aqui hoje é a Rua do Arsenal, não é? A Rua do Arsenal, e aqui é os Ministérios da Marinha, e ali é aquele canto que faz na parte do município. E aqui nota-se, mais uma vez, uma disposição dos espaços diferente. Portanto, vemos que temos a Basílica, temos a administração virada para a Rua Nova dos Mercadores, que era a rua removida, com lojas à venda, com os principais, aqui com o grande claustro, e cada um com o seu gabinete, e com ligação à Basílica. Aqui a zona de representação, com os grandes salões, a chamada Sala Régia,
Scala Regia, portanto, vai-se buscar a toponímia, as denominações do Vaticano, não é? Scala Regia, Sala Regia, e depois o Palácio do Patriarca é aquela coisa que ali ao canto. Não é? Aquele palácio ali ao canto é que é onde o patriarca estava ali, enquistado ao cantinho, portanto, arredado a partir de 39 da administração do patriarcado. E com isso, eu penso que Mafra vai perder a sua funcionalidade original, vai continuar a ser de acordo com o mesmo projeto para o convento e depois vai acabar por ser o mesmo convento e como hoje é conhecido. Temos aqui? Sim, também vai acabar. Pronto, muito rapidamente, as escadarias que existiam em Mafra, na Patriarcal, que já não existem, mas que nós podemos encontrar também em Mafra, nomeadamente ali a escadaria do despacho e ali aquela escadaria mais processional, aqui também uma outra escadaria, depois na tese poderão ver, e por fim, o período de 39 até 55 é o período dos principais, onde cada um deles vai fazer o seu palácio. Normalmente havia o Palácio da Família e ao lado constrói o Palácio do Principal, onde vão ser construídas também escadarias de aparato de recepção, aqui neste caso o Principal de Portugal da Gama, que vai construir este palácio. É um trabalho que está por fazer. Eu, na minha tese, por acaso, consegui encontrar 5 ou 6 palácios principais, cada um deles com escadarias, muito delas calcadas esteticamente de Mafra, politicamente são outro mundo, mas é um trabalho por fazer que é localizar, inventariar os palácios dos principais, inventariá-los, localizá-los e documentá-los, estudá-los. E com isto acabei a minha comunicação. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa atenção.